Capítulo 6. George forçou a expressão até torná-la uma máscara impassível. Sua mãe tinha boas intenções. Sempre tinha, mas era mulher. Nunca poderia entender o que significava lutar por seu rei e seu país. Nunca poderia entender o que significava não fazer isso. Não importa o que eu gostaria, disse George com rispidez. Então tomou um grande gole de seu conhaque. Depois outro. Eu era necessário aqui. Pelo que sou muito grata, declarou a mãe. Em seguida, ela se virou para as outras damas com um sorriso determinado, mas seus olhos brilhavam de preocupação. Não preciso que todos os meus filhos saiam para a guerra. Se Deus quiser, essa loucura acabará antes que Nicholas tenha idade para entrar para as forças armadas. A princípio, ninguém falou nada. A voz de Lady Manston soara um pouco alta demais. As palavras, ligeiramente estridentes, eram daqueles momentos estranhos que ninguém sabia como disfarçar. George finalmente tomou um pequeno gole de bebida e disse em voz baixa: Sempre haverá loucura entre os homens. Isso pareceu dissipar um pouco a tensão do ambiente, e de fato, Billy olhou para ele, inclinando o queixo em tom de desafio. Nós, mulheres, faríamos um trabalho muito melhor se pudéssemos governar. A resposta de George foi um sorriso tranquilo. Ela estava tentando provocá-lo. Ele se recusava a satisfazê-la. O pai de Billy, no entanto, mordeu a isca. Tenho certeza de que você faria, disse ele em um tom conciliador, o suficiente para que todos soubessem que não falava sério. Nós faríamos, insistiu Billy. Certamente haveria menos guerras. Nesse ponto, tenho de concordar com ela, observou Andrew, erguendo o copo em sua direção. Isso é discutível, disse Lord Manston. Se Deus quisesse que as mulheres governassem e lutassem, ele as teria feito fortes o suficiente para empunhar espadas e mosquetes. Eu sei atirar, informou Billy. Lord Manston olhou para ela e piscou. Sim, disse ele, quase como se estivesse contemplando uma estranha curiosidade científica. É provável que saiba. Billy acertou um veado no inverno passado, contou Lord Bridgeton, dando de ombros, como se fosse algo normal. É mesmo? Perguntou Andrew com admiração. Muito bem, Billy sorriu. Estava uma delícia. Não acredito que você a deixa caçar, comentou Lord Manston com Lord Bridgeton. Você acha mesmo que eu conseguiria impedi-la? Ninguém é capaz de deter Billy, murmurou George, e então virou abruptamente e cruzou a sala para pegar outra bebida. Fez-se um longo silêncio, do tipo desconfortável. George decidiu que desta vez ele não se importava. Como vai Nicholas? Perguntou Lady Bridgeton. George sorriu para o copo em sua mão. Ela sempre soubera como desviar uma conversa de assuntos delicados, e, de fato, seu sorriso social perfeito estava evidente na voz quando acrescentou, comportando-se melhor do que Edmundo e Hugo, tenho certeza. Tenho certeza de que não, replicou Lady Manston com uma risada. Nicholas não iria, começou a dizer Georgina, mas a voz de Billy se sobrepôs à dela. É difícil imaginar alguém que seja suspenso mais vezes do que Andrew. Andrew levantou a mão. Eu tenho recorde. Georgina regalou os olhos. Entre os Hawksbys? Entre todos. Isso não pode ser verdade, zombou Billy. Eu lhe asseguro que é. Há uma razão para eu ter saído cedo de lá, sabe? Calculo que se eu aparecesse para uma visita, não me deixariam passar pelo portão. Billy aceitou com gratidão a taça de vinho que o criado enfim lhe trouxe, e então a ergueu em direção a Andrew em uma saudação cética. Isso só mostra que o diretor deve ser aplaudido por seu grande bom senso. Andrew, deixe de exagero, disse Lady Manston, revirando os olhos ao tornar a se dirigir a Lady Bridgeton. Ele, de fato, foi suspenso de Anton mais de uma vez, mas lhe asseguro que não foi banido. Não foi por falta de tentativa, brincou Billy. George soltou um longo suspiro e voltou para a janela, olhando para a escuridão lá fora. Talvez ele fosse um pedante insuportável. Um pedante insuportável que, por acaso, nunca fora suspenso, de Anton ou Cambridge, mas realmente não estava com vontade de ouvir as provocações intermináveis de Andrew e Billy. Aquilo nunca mudava. Billy fazia algum comentário encantadoramente inteligente. Andrew bancava espertinho, e em seguida Billy dizia algo para desmerecê-lo. E então Andrew ria e piscava, e então todos riam e piscavam, e era sempre a mesma maldita coisa. George estava muito cansado de tudo aquilo. Olhou rápido para Georgina, sentada melancolicamente na cadeira, que, em sua opinião, era a menos confortável da casa.
Como era possível ninguém notar que ela fora deixada fora da conversa? Billy e Andrew alegravam a sala com sua inteligência e sua vivacidade, e a pobre Georgina não conseguia dizer uma palavra. Não que parecesse estar tentando, mas aos 14 anos, como podia esperar competir? George levantou-se de um salto, cruzou a sala até ela e se curvou. Eu vi o gato, contou ele, suas palavras sumindo em direção aos cabelos ruivos dela. Ele correu para o bosque. Não era verdade, é claro. Ele não fazia ideia do que havia acontecido com o gato. Algo envolvendo enxofre e a ira do diabo, se houvesse justiça no mundo. Georgina se assustou. Depois virou para ele com um sorriso largo, que era desconcertantemente parecido com o da irmã. Você viu? Ah, obrigada por me contar. George olhou para Billy ao se levantar. Ela o encarava com um olhar aguçado, repreendendo-o em silêncio por mentir. Ele retribuiu a expressão com igual insolência, a sobrancelha arqueada, desafiando-a a desmenti-lo. Mas ela não falou nada. Em vez disso, não lhe deu muita importância e apenas ergueu o ombro, tão rápido que ninguém além dele poderia ter percebido. Então, com seu brilho e seu charme habituais, virou de novo para Andrew. George voltou a sua atenção para Georgina, que era uma garota mais inteligente do que ele imaginava. Ela assistia à cena com curiosidade crescente, seus olhos se movendo de um lado para o outro entre todos eles, como se fossem jogadores em campo. George deu de ombros. Bom para ela. Ficava feliz que ela tivesse um cérebro. Com aquela família, com certeza iria precisar. Ele tomou outro gole do conhaque, perdendo-se em pensamentos, até a conversa parecer apenas um zumbido. Sentia-se inquieto aquela noite, mais do que o normal. Ali estava, cercado por pessoas que conhecia e amava, e tudo o que queria... Ele olhou para a janela, procurando uma resposta. Tudo o que ele queria era... Não sabia. Esse era o problema. Ele não sabia o que queria, apenas que não era exatamente aquilo. Sua vida, percebera, havia alcançado um novo patamar de banalidade. George? George! Ele piscou. Era a mãe chamando o seu nome. Lady Frederica ficou noiva de Conde de Northwick, disse ela. Você ficou sabendo? Ah, então essa seria a conversa daquela noite. Terminou de tomar sua bebida. Não. A filha mais velha do Duque de Westbury, disse Lady Manson a Lady Bridgeton, uma jovem muito encantadora. Ah, claro, adorável. Cabelo escuro, não é? E lindos olhos azuis. Canta como um pássaro. George conteve um suspiro. O pai dele bateu em suas costas. O Duque dará um excelente dote a quem se casar com ela, falou ele, indo direto ao ponto. 20.000 e uma propriedade, uma vez que já perdi minha chance, observou George com um sorriso diplomaticamente impassível. Não há necessidade de catalogarem os muitos atributos dela. Verdade, disse a mãe dele. Agora já é tarde, mas se você tivesse me dado ouvidos, na primavera passada, o gongo do jantar soou. Graças a Deus. E sua mãe deve de ter concluído que não adiantava insistir nos argumentos de casamenteira, porque as palavras seguintes que saíram de sua boca tinham a ver com o menu da noite e a falta de bons peixes no mercado naquela semana. George voltou para o lado de Billy. Posso? Murmurou ele, estendendo os braços. Ah! Exclamou ela, embora ele não conseguisse entender de forma alguma sua surpresa. Nada havia mudado nos últimos 15 minutos. Quem mais a levaria para a sala de jantar? Como você é cavalheiro, George, comentou a mãe dele, pegando a mão do marido e permitindo que ele a conduzisse pela sala. George abriu um sorriso seco. Confesso que é uma sensação inebriante ter Billy Bridgeton dependente de mim. Lord Bridgeton riu. Aproveite quanto pode, filho. Essa aí não gosta de perder. Alguém gosta? Retrucou Billy. Claro que não, respondeu o pai dela. É mais uma questão de quanta elegância a pessoa encara isso. Sou elegantice. George a pegou nos braços. Tem certeza de que deseja terminar essa frase? Murmurou ele. Porque todos eles sabiam. Billy Bridgeton raramente era elegante na derrota. Billy fechou a boca, irritada. 2 pontos pela honestidade, disse ele. O que seria necessário para ganhar 3? Rebateu ela. Ele riu. E de qualquer maneira, falou Billy ao pai, incapaz de deixar um assunto ao de lado. Eu não perdi nada. Você perdeu o gato, lembrou Georgina. E a dignidade, acrescentou Andrew. Isso, sim, merece 3 pontos, disse George. Eu torci o tornozelo. Não sabemos, querida.
atalhou Lady Bridgeton, batendo de leve no braço da filha. Logo, logo estará melhor. Você mesma disse. 4 pontos, George começou a dizer, mas Billy olhou fixamente para ele com um olhar assassino. Não se atreva, grunhou ela. Mas você torna tudo tão fácil. Estamos implicando com Billy? Perguntou Andrew, alcançando-os quando chegaram ao corredor. Porque se estivermos, quero que saibam que estou chateado por terem começado sem mim. Andrew, rosnou Billy. Andrew levou a mão boa ao peito, fingindo afronta. Estou muito, muito chateado. Será que vocês poderiam parar com isso? Perguntou Billy com a sua voz exasperada. Só por uma noite? Acho que sim, disse Andrew. Acho que sim, disse Andrew. Mas George não é tão divertido. George estava prestes a dizer algo, mas então captou algo no rosto de Billy. Ela estava cansada e com dor. O que Andrew tomara como parte da brincadeira habitual tinha sido, na verdade, um pedido de trégua de Billy. George levou os lábios à orelha dela e murmurou: Tem certeza de que está bem para jantar? É claro, retrucou ela, visivelmente constrangida por ele ter perguntado. Estou ótima. Mas está se sentindo bem? Os lábios dela se contraíram. Então tremeram. George desacelerou o ritmo, deixando Andrew mais à frente deles. Não há vergonha em precisar de um descanso, Billy. Ela virou para ele, o olhar quase triste. Estou com fome, disse. Ele assentiu. Posso pedir para colocar um pequeno puff sob a mesa para que você mantenha a sua perna para cima. Billy olhou para ele, surpresa, e por um instante ela podia jurar ter ouvido o som da respiração dela passando pelos lábios. Isso seria excelente, falou ela. Muito obrigada. Considere feito. George fez uma pausa antes de prosseguir. A propósito, você está encantadora nesse vestido. O quê? Ele não fazia ideia de por que dissera aquilo, e a julgar pela expressão perplexa de Billy, nem ela. Ele deu de ombros, desejando estar com uma das mãos livres para ajeitar a gravata. Parecia inexplicavelmente apertada. E não era estranho fazer um elogio ao vestido dela. Não era isso que cavalheiros faziam? Além disso, ela parecia precisar de uma injeção de ânimo, e de fato, o vestido lhe caía muito bem. É uma cor bonita, improvisou George. Sabia ser encantadora às vezes. Ela... realçou seus olhos. Meus olhos são castanhos. Ainda assim... Ela parecia ligeiramente alarmada. Santo Deus, George. Alguma vez você já fez um elogio a uma dama? Alguma vez você já recebeu um? Ele só percebeu tarde demais como aquilo soara horrível e gaguejou algo que pretendia se aproximar de uma desculpa, mas Billy já estava dando uma gargalhada. Ah, me desculpe, disse ela ofegante, cegando os olhos no próprio ombro, já que as mãos estavam em torno do pescoço dele. É que isso foi engraçado. Seu rosto, por incrível que pareça, George se pegou sorrindo. Eu estava tentando perguntar se a senhorita já aceitou algum elogio. Sentiu-se compelido a dizer, obviamente, já recebeu alguns. Ah, com certeza. Ele balançou a cabeça. Realmente sinto muito. Você é muito cavalheiro, provocou ela. Isso a surpreende? De jeito nenhum. Acho que você morreria antes de insultar uma dama, mesmo que sem querer. Tenho certeza de que já insultei em algum momento da nossa história. Ela acenou como se não desse importância. Se insultou, eu não estava prestando atenção. Devo admitir, continuou ele, que esta noite você está parecendo uma dama mais do que de costume. Ela encarou George com um ar astuto. Há um insulto aí em algum lugar, tenho certeza. Ou um elogio. Não, falou ela, fingindo pensar seriamente. Acho que não. Ele riu com toda a vontade e foi só quando a gargalhada diminuiu, dando lugar a uma leve risada, que ele percebeu como aquilo lhe parecera pouco familiar. Fazia muito tempo que ele não se entregava a uma risada como essa, do tipo que sacode o corpo inteiro. Era muito diferente das risadas contidas que se viam por Londres. Já recebia elogios antes, falou Billy, enfim, suavizando a voz ao acrescentar, mas confesso que não sou muito boa em aceitá-los, pelo menos não com relação à cor do meu vestido. George desacelerou o passo mais uma vez ao dobrar uma esquina e ver a porta da sala de jantar. Você nunca participou de uma temporada social em Londres, não é mesmo? Você sabe que não. Ele se perguntou por quê. Barry participara, e ela e Billy costumavam fazer tudo juntas, mas não parecia educado perguntar, ao menos não naquele momento em que o jantar estava prestes a começar. Eu não quis, continuou Billy. George não comentou que não havia pedido uma explicação. Eu teria sido péssima nisso. Você teria sido um sopro de ar fresco, mentiu ele.
ela teria sido péssima sim. E então George teria sido recrutado para ser seu salvador nos eventos sociais, certificando-se de que ao menos metade do cartão de dança dela estivesse preenchida e defendendo sua honra cada vez que um jovem Lord imbecil presumisse que Billy não tinha a moral muito rígida por ser um pouco agitada e livre demais. Teria sido cansativo. Com licença, murmurou ele, fazendo uma pausa para pedir a um criado que lhe trouxesse o puff. Devo segurá-la até ele voltar? Segurar? Ecoou ela, como se de repente tivesse perdido o domínio do idioma. Algum problema? Perguntou a mãe dele, observando-os pela porta aberta com indisfarçada curiosidade. Ela, Lady Bridgeton e Georgina já estavam em seus lugares. Os cavalheiros de pé estavam à espera de que Billy se sentasse. Sente-se, por favor, falou George a eles. Pediu a um criado para trazer algo para colocarmos sobre a mesa, para que Billy possa manter o pé para cima. Muito de gentil de sua parte, George, comentou Lady Bridgeton. Eu devia ter pensado nisso. Já torci o tornozelo antes, atalhou ele, levando Billy para a sala. Eu não, embora seja de imaginar que sou uma especialista a esta altura, disse Lady Bridgeton, e então olhou para Georgina. Acho que você deve ser a única dos meus filhos que ainda não quebrou um osso ou torceu uma articulação. É minha habilidade especial, falou Georgina com voz monótona. Devo dizer que vocês dois formam um par e tanto, comendou Lady Manston, olhando para George e Billy com um sorriso enganosamente plácido. George fulminou a mãe com o olhar. Não, tudo bem que ela quisesse vê-lo casado, mas que não tentasse isso. Não alimente esperanças, disse Billy com um tom certo de repreensão carinhosa para pôr um fim àquela linha de pensamento. Quem mais me carregaria senão George? Infelizmente, com meu ombro fraturado, murmurou Andrew. Como você conseguiu isso? Perguntou Georgina. Ele se inclinou para a frente, os olhos brilhantes como o mar, lutando com um tubarão. Billy bufou. Não, disse Georgina, nem um pouco impressionada. O que aconteceu de verdade? Andrew deu de ombros. Escorreguei. Fez-se um pequeno instante de silêncio. Ninguém esperava nada tão banal. A história do tubarão era melhor, falou Georgina por fim. É, não é? A verdade raramente é tão glamourosa quanto gostaríamos. Pensei que você tivesse caído do mastro, ao menos, observou Billy. O convés estava escorregadio, disse Andrew casualmente, e enquanto todos ponderavam a total banalidade daquilo, ele acrescentou, é normal, por causa da água. O criado voltou com um pequeno puff de matelasse, não era tão alto quanto George gostaria, mas ele ainda achava que seria melhor do que se Billy ficasse com o pé pendurado. Fiquei surpresa que o almirante McClean tenha permitido que se recuperasse em casa, disse Lady Manston, enquanto o criado se agachava sobre a mesa para colocar o puff no lugar. Não que eu esteja reclamando. É maravilhoso ter você em Craig, que é o seu lugar. Andrew abriu um sorriso meio de lado para a mãe. O marinheiro de um braço só não serve para muita coisa. Mesmo com todas essas piradas com pernas de pau, brincou Billy enquanto George a colocava no lugar. Pensei que não ter um dos membros fosse praticamente um pré-requisito para estar ao mar. Andrew inclinou a cabeça, pensativo. Nosso cozinheiro não tem uma orelha. Andrew! Exclamou a mãe dele. Que horror, disse Billy, os olhos brilhando com um deleite macabro. Você estava lá quando aconteceu? Billy! Exclamou a mãe dela. Billy virou a cabeça para encarar a mãe protestando. A senhora não pode esperar que eu fique sabendo sobre um marinheiro sem orelha e não faça perguntas. De qualquer forma, não é uma conversa apropriada para um jantar em família. As reuniões entre os clãs Hawksby e Bridgeton sempre foram classificadas como familiares, mesmo não havendo uma gota de sangue compartilhada entre os dois, pelo menos não nos últimos 100 anos. Não consigo imaginar onde seria mais apropriado, comentou Andrew, a menos que todos nós possamos ir até a taberna. Infelizmente, disse Billy, não tenho permissão para ir a esta hora da noite. Andrew abriu um sorriso insolente. Razão de número 738, pela qual agradeço por não ter nascido mulher. Billy revirou os olhos. Você pode ir lá durante o dia? Perguntou Georgina a ela. Claro, respondeu Billy, mas George notou que a mãe dela não parecia feliz com isso. Nem Georgina. Seus lábios estavam contraídos, a expressão fechada, e ela estava com uma mão sobre a mesa, o dedo indicador batendo de forma impaciente na toalha. A senhora Bucket faz uma torta de carne suína deliciosa, falou Billy, toda quinta-feira. Eu tinha me esquecido, disse Andrew, estremecendo ligeiramente com a deliciosa lembrança culinária. Como o diabo se esquece de algo assim? É o paraíso sob uma crosta.
Concordo, deveríamos ir lá juntos. Que tal ao meio? As mulheres são sanguinárias, despejou Georgina. Lady Bridgeton deixou cair o garfo. Billy virou-se para a irmã com uma expressão cautelosa de surpresa. Perdão? As mulheres também podem ser sanguinárias, disse Georgina, seu tom se aproximando da truculência. Billy não estava entendendo nada. Normalmente, George estaria gostando do seu desconforto, mas a conversa tinha mudado de forma tão abruptamente bizarra que ele não conseguia sentir nada além de compaixão e alívio por não ser ele a indagar a jovem. O que você disse anteriormente? Continuou Georgina, sobre as mulheres e que travaríamos menos guerras do que os homens? Não acho que seja verdade. Ah, disse Billy, parecendo bastante aliviada. A verdade era que George também estava aliviado, porque a única outra explicação para as mulheres serem sanguinárias culminaria em uma conversa que ela não queria ter à mesa de jantar, nem em qualquer outro lugar, aliás. Mas e a Rainha Mary? Continuou Georgina. Ninguém poderia chamá-la de pacifista. Ela não ficou conhecida como Rainha Sangrenta à toa, disse Andrew. Exatamente, concordou Georgina, assentindo com entusiasmo. E a Rainha Elizabeth afundou uma armada inteira. Os homens dela afundaram a armada, corrigiu Lord Bridgeton. Quem deu as ordens foi ela, rebateu Georgina. Georgina tem razão, falou George, feliz por lhe dar o devido crédito. Georgina lançou-lhe um olhar de gratidão. Fato, disse Billy com um sorriso. Ao ouvir isso, Georgina pareceu incrivelmente satisfeita. Não quis dizer que as mulheres não podem ser violentas, esclareceu Billy, agora que Georgina encerrara seu argumento. É claro que podemos, com a devida motivação. Estremeço só de pensar, murmurou Andrew. Se alguém que eu amo estivesse em perigo, continuou Billy de modo sereno, mas intenso, com certeza eu poderia ser violenta. Durante anos, George pensaria sobre aquele momento. Alguma coisa mudou, algo na atmosfera foi abalada e se transformou. O ar crepitou com eletricidade e todos, cada um dos Hawksbys e Bridgetons à mesa, pareceram suspensos no ar, como se à espera de algo que nenhum deles entendia, nem mesmo Billy. George observou o rosto dela. Não era difícil imaginá-la como uma guerreira, agindo de maneira feroz e protetora com relação às pessoas que amava. Ele estaria entre os eleitos? Preferia pensar que sim. Qualquer um com seu sobrenome estaria sob a proteção dela. Ninguém falou nada. Ninguém sequer respirou até a mãe dele deixar escapar uma risada, não muito diferente de um suspiro, e então declarou: que assunto mais deprimente. Eu discordo, falou George suavemente. Ele achou que Billy não o tivesse ouvido, mas ouvira. Os lábios dela se entreabriram e seus olhos escuros encontraram os dele, com curiosidade e surpresa, e talvez até um pouco de gratidão. Não entendo por que estamos falando de tais coisas, continuou a mãe dele, decidida a trazer a conversa de volta a assuntos mais leves. Porque é importante, pensou George, porque isso significa alguma coisa, porque durante anos nada tivera significado, ao menos não para aqueles que haviam sido deixados para trás. George estava cansado de ser inútil, de fingir que era mais valioso do que os irmãos por ser o primogênito. Ele olhou para a sopa, perdera o apetite, e claro que foi então que Lady Bridgeton exclamou: Devíamos dar uma festa.